Olá, boa noite. Vamos para o nosso culto? Está na hora, né, da gente nos encontrar com todos esses amigos que fazem a oração junto conosco. Agradecendo a Jesus, vamos nós fazer parte desse círculo de amigos que estão juntos em oração. Pessoas que a gente às vezes nem conhece, mas que também estão fazendo as orações todo dia em benefício de todo mundo. Então vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos colocar a água. Vou colocar uma musiquinha aqui para a gente poder Tem hora que sai assim. Vamos lá? Vou de ver, hein? Tô boa, né? Boa noite, Cássia. Achei que você não ia mais fazer oração comigo. Então vamos fazer nossas orações. Já colocar a água. Então vamos elevar o nosso pensamento, nosso coração, nosso sentimento em agradecimento pelo dia de hoje, por todo o amparo que estamos tendo, mesmo a gente na nossa teimosia. Nosso Senhor Jesus Cristo vem fazer parte do nosso encontro. Em Teu nome, nós iniciamos o nosso culto e nós rogamos a graça para todas as pessoas, que todas as pessoas possam receber o Seu amparo, a Sua visita. Ampara, Senhor Jesus, guarda, ilumina e abençoa, fortalece. A todos que estão se cuidando pelo Covid em casa, que estão se cuidando, que estão internados, a todos estes que estão trabalhando incessantemente para o bem melhor de todos. Nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. Que assim seja, Senhor. Nós estamos aqui e nós sabemos o quanto nós somos ainda frágeis e ainda erramos. E eu estou aqui, Jesus, te pedindo o seu auxílio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente acha que a gente não erra, a gente não cai, né? Aí a gente vê o quanto a gente ainda está sobre essa terra e a gente deixa as emoções nos levarem. Mas o bom é que a gente tem um monte de gente para nos ajudar.
E aí, do livro Segue-me, eu peguei essa lição aqui para a gente ler. Chama Sem Ruídos. Sem com S, tá? Sem ruídos, nada de ruídos. E vem um versículo de João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus. O caminho de toda a verdade e Jesus Cristo. O Mestre veio ao mundo instalar essa verdade para que os homens fossem livres e organizou o programa dos cooperadores de seu divino trabalho, para que se preparasse convenientemente o caminho infinito. No fim da estrada colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. É interessante, né, de colocar aqui um caminho infinito, porque se a gente não morre, então esse caminho é infinito mesmo, né? Nós vamos ter muitas coisas para a gente poder viver aqui ainda. Por enquanto nós estamos passando pelo que nós damos conta de passar. Ilusão nossa achar que está pesado, que está muito. Porque nós estamos passando somente aquilo que nós damos conta de passar. Olá, tia Cíntia, que bom que você está aí. Tomara que esteja muito bem todo mundo na sua casa. Olá, Nilce, Iris, que bom vocês aí. E todos os outros que não se manifestaram, mas eu não consigo ver. É muito pequenininho aqui no celular. Então, a gente vai observando que a nossa caminhada, a cada vez, nós estamos ainda talvez no começo do caminho. No fim é que não estamos, né? Que ele fala, no fim da estrada colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Aí no fim da estrada, ele, né? Ó, Silvana, que bom. Conforme sabemos, o guia é um só para todos, Jesus, né? E vieram os homens para o serviço divino. Com os cooperadores vinham, porém, os gênios sombrios, que se ombreavam com eles nas cavernas da ignorância. Ó, gente, Cipriana, eu já falei com vocês sobre Cipriana. E eu gosto demais de Cipriana, nossa senhora, gosto demais dela. Identifiquei demais com Cipriana. E ela trabalha numa colônia que ela supervisiona, e é nas cavernas. E aí, olha só o que ele fala aqui, né? Que se ombreavam, então vinham os cooperadores e vinha também os gênios sombrios, que ombreavam com eles nas cavernas da ignorância. É nas nossas cavernas, é o nosso lado sombrio. É onde a gente entra e fica lá sofrendo, porque a gente não deixa a luz entrar. A religião, como expressão universalista do amor que o guia, pairou sempre por acima das misérias que chegaram ao grande campo, mas este ficou repleto das absurdidades. O caminho foi quase obstruído. A
A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar. O orgulho reclamou a direção dos movimentos. A vaidade pediu espetáculos. A conveniência requisitou máscaras. A política inferior estabeleceu guerras. A separatividade provocou a hipnose do sectarismo. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras, e o interessado, que é o espírito humano, encontra óbices infinitos para a passagem. Então, quantas coisas nós colocamos no nosso caminho, né, para atrapalhar? Veja, quanta coisa nós ainda estamos presos, somos intolerantes e nós estamos sofrendo. Estou dizendo eu aqui em primeiro lugar, porque quando a gente se perde nesse caminho de vaidade, de orgulho, de ambição, de conveniência, de separatividade, a gente começa a viver no sofrimento. O Severino Celestino é um palestrante, estudante da Bíblia. Ele vai lá nos lugares, ele é um grande conhecedor, desbravador, pesquisador da Bíblia. Mas ele vai lá na causa, igual ele fala que os ocidentais, a gente lê a Bíblia escrita pelos ocidentais, que a gente a gente corre o risco de ter muita coisa que não aconteceu. E que a gente deveria conseguir ler a Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia de lá, que vem trazer para a gente conforme as escrituras que os apóstolos foram escrevendo, contando a história de Jesus. Aliás, a história não, a vida de Jesus, porque o que a gente às vezes transforma é Jesus em história. E Jesus não é história, é o modelo vivo, né? E ele faz uma pergunta numa palestra dele, ele faz a seguinte pergunta: quem matou Jesus? Os judeus ou os romanos? Porque ele fala que naquela época o Pilatos, assim como Herodes, matou aquele tanto de criança para ver se matava Jesus. O Pilatos estava de olho em Jesus, que até soldados se vestiam de judeus para poder acompanhar Jesus e ver o que ele falaria, o que ele fazia, para saber se ele seria aquele rei mesmo que o povo falava, porque eles entenderam que Jesus viria, né, de uma forma para ocupar lugares, tirar todo aquele povo, fazer o impeachment lá de César e entrar Jesus. Só que o povo achava que era assim, mas Jesus veio para outra tarefa, não essa tarefa do poder. E aí é que a gente precisa ver que são dois poderes, né? Um do amor e o outro da materialidade. Desse poder que tudo passa e fica tudo aí. E aí que o sacerdote, o Caifás, que faz aquela confusão toda para poder crucificar Jesus, ele era também, politicamente, ele tinha sido colocado naquele lugar que ele ocupava, por isso que ele tinha tanta... ele tinha tanta abertura para poder estar em contato com Pilatos,
e falava o tempo todo com Pilatos, cuidado, estou avisando, né? Jesus é um perigo, ele estava sempre lá falando. Ele tinha sido nomeado pelos romanos. Aí a gente começa a ver que a política já acontece há muito tempo, né? Esse jogo de poder, coloca a pessoa que vai favorecer, né? É interessante isso, né? Quanto tempo que isso já vem ocorrendo. E só dá errado porque a gente às vezes coloca primeiro a nossa necessidade e não a necessidade do povo. E os romanos, menos ainda, eles olhavam o povo. Eles não queriam saber daquele povo. Eles queriam era o dinheiro e eles comerem do bom e do melhor e viver naquele egoísmo tão grande que se perdiam das suas vidas. E a gente precisa ficar esperto para que a gente para que nós não nos percamos, né, nesse movimento aí de poder, de estar lá num lugar para poder fazer algo para alguém. Às vezes é precisar até de estar lá, mas eu acho que a gente faz muito mais sem estar também. Senão, Chico teria se candidatado e ele fez. Ó, Júnior, muito bom ter você aí. Então a gente às vezes acha que a gente vai conseguir fazer muita coisa se a gente vai estar lá no poder. Às vezes não, é o corpo a corpo, é o escutar, o ver, como Jesus fez. Fez muito, e Chico também fez muito. Lembrando de Chico aqui, porque hoje seria o aniversário de Chico, né? E assim a gente vai vendo as diferenças de quem ocupa o poder e o tanto que faz, e aqueles que fazem essa grande diferença. Espera aí, Paulinho. Gente, espera aí um pouquinho. Vou pedir para abrir o portão aqui. Ô, Paulinho! Aguarda aí só um pouquinho, gente. É que você vai abrir o portão do seu tio. E aí, gente, voltando aqui, ele fala, né? A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar, o orgulho reclamou a direção dos movimentos, a vaidade pediu espetáculos, a conveniência requisitou máscaras, a política inferior estabeleceu guerras, a separatividade provocou a hipnose do sectarismo. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras, e o interessado, que é o espírito humano, encontra óbices infinitos para a passagem. O quadro representa uma resposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão, sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Se nós já conhecemos, nós precisamos correr para colocar em prática, porque quanto mais a gente sabe, mais será cobrado. O quadro representa uma proposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão, sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Ele é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios
que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o Espírito de verdade vem como a luz, que combate e vence as sombras sem ruídos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho para que os homens vejam o amor que constitui o guia único para todos, até a redenção. Então, para a gente entender que Jesus, sem fazer ruído algum, aliás, ele veio em silêncio, né? Mas todo mundo o reconheceu, as pessoas o reconheceram. E aqueles que não reconheceram de imediato, depois perceberam que ele realmente era o Messias, que já estava programado há tantos anos, que Isaías tanto disse que viria. E assim todos os como é que fala? Não é apóstolo, não, é os... Vou lembrar aqui o nome. Todos os outros que vieram antes de Moisés. Gente, o nome sumiu. E aí, a gente... imagina Jesus vindo com toda a condição que ele tinha, ensinando tanto amor, que é o que ele fala aqui, né? Com tanto amor, espalhando a luz, trazendo a luz para todos, né? Porque a gente às vezes está nessa vaidade, nesse orgulho, nessas misérias humanas, porque a gente não permite que a luz entre. E uma coisa que eu ficava pensando era assim, por que Jesus não fez nada para se salvar? E tem até uma lição que fala, né? Por que Jesus por que ele não... Teve perguntas, né? Por que ele não se salvou? Aliás, o ladrão fala, né? Por que se você tem todo o poder, por que você não se salva e nos tira daqui também? E aí o outro ladrão vira para ele e fala, nós fizemos errado, ele não fez nada. Você está reclamando ainda de quê? E ainda pede para que ele fala com Jesus, reconhece Jesus, né? E fala que se ele pudesse auxiliá-lo quando ele desencarnasse, e Jesus fala com ele, hoje ainda você estará comigo no reino de Deus, na casa do meu Pai. Porque ele foi humilde para reconhecer seus erros. E aí eu ficava perguntando o seguinte, por que Jesus, né, não fez nada ali para se salvar? E aí escutando um outro palestrante, o Haroldo Dutra, que me fez pensar, ele trouxe o seguinte, se Jesus só trouxe o amor, e ele fala que ele não pediu a morte de ninguém, se ele só trouxe esse amor, como que naquela hora ali ele ia reclamar alguma coisa, ele iria falar alguma coisa contra? Porque olha as respostas de Jesus para Pilatos. Pilatos o tenta ainda para ver se ele fala alguma coisa. Se é rei, rei onde? E ali ele não fala nada, ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio, aquele silêncio quase acaba com Pilatos. Porque ele espalhou o amor. Se ele falasse alguma coisa diferente para todas aquelas pessoas que estavam o seguindo, o que eles fariam? Brigas. Muitas pessoas seriam mortas. Porque a injustiça já acontecia. Então ele
ficou ali em silêncio para mostrar o seu amor, de tudo que ele falou era verdade. Mostrar para todos que nós não precisamos fazer nada contra ninguém. Porque se o amor prevalece, nós não precisamos gritar os quatro cantos que a gente está certo, nós não precisamos erguer espada alguma para alguém, porque o amor é aqui, é sem ruídos. Ele simplesmente age sem ruídos. Então, aqueles amigos, aqueles irmãos da sombra, eles seriam aqueles gênios, né? Até coloco aqui como gênios da sombra. Eles seriam amparados. Mesmo ele vindo para atrapalhar, mas Jesus não deixaria que isso acontecesse. Né? Ele não faria da forma como os gênios queriam que ele fizesse. Né? Ele rebelasse. E ali com amor, ele mostra mais uma vez para que venha nos ensinar a amar. Esse livro é psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. Então que a gente possa, mesmo a gente tendo que parar, desculpe, que a gente possa perceber aí os ruídos, né, que a gente causa. Isso eu estou falando primeiro para mim. Os ruídos que a gente causa, a gente às vezes a gente acha que precisa contar aos quatro cantos do mundo que a gente está certa. Se a gente está certa, menos ainda a gente precisa dizer. A própria ação já se fala. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. E eu agradeço a Jesus por nos mostrar esse tamanho amor. Que Ele possa chegar a todas as casas e colocar a mão no lugar onde a pessoa mais precisa. Nossa Mãe Santíssima, junto de Jesus, acalenta todas essas pessoas que retornam ao plano espiritual. Acalentam todas as famílias que ficam. Ainda tem um trabalho por fazer, por isso que ficam. E os outros já fizeram o seu trabalho. Nosso Senhor Jesus Cristo alivia todas as dores, cura todas as feridas. Entra na nossa vida, entra na nossa casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, amém. Obrigada. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigada por tudo. E cuida de todos estes que ainda estão perdidos pelo caminho. Que eles possam achar a direção, onde a paz e a harmonia é muito maior e o sofrimento começa a cessar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, todos possam ter bons sonhos e bom sono. Obrigada, Fabiana, por ter vindo também participar conosco. Que nós possamos ser uma grande corrente junto de todos aqueles que estão também fazendo a mesma coisa. Obrigada por tudo. Que amanhã seja um lindo sábado de aleluia, onde a gente começa a nos libertar de nós mesmos, libertar de todos esses orgulhos, de todo esse orgulho, essa vaidade, de deixar a luz entrar
de permitir que a gente brilhe a nossa luz e que a gente saia de dentro dessa caverna de nós mesmos. Com Deus.